Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu fiz um vídeo para a gente falar sobre como o equilíbrio emocional está diretamente ligado com as energias. Todo mundo deve saber, mas para quem não sabe, eu vou dar uma pincelada. Nós temos milhares de chakras no nosso campo áureo, tá? Esses chakras eles também são chamados como centros de força ou centros de energia. Nós temos vários chakras, mas temos os 7 principais. Esses 7 principais estão localizados da base da nossa coluna vertebral, né, equivalente à base da coluna vertebral, até o alto da nossa cabeça. Eles são chamados como básico, começando de baixo, né, da base da coluna. Então, o básico. O próximo seria o sexual, também chamado de sacro ou umbilical. Temos o chakra que eles chamam de esplênico, como sendo o mesmo que o umbilical. Porém, apesar de estar na mesma altura, equivalente, ele fica mais à esquerda do nosso corpo, porque ele é ligado ao baço, tá? Então, você pode ouvir falar do básico, do esplênico, porque eles colocam esse outro nome ao invés do sacro, umbilical ou sexual, mas estão relacionados, tá? A gente tem o próximo plexo solar, temos o chakra cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, tá? Então, para que eles funcionam? Os centros de força, né, os nossos chakras, eles servem para captar e distribuir a energia tanto para o nosso corpo físico como para o nosso corpo espiritual, tá? Equilibrando as nossas energias mesmo, deixando tudo em harmonia. Eles giram, como se fossem umas rodinhas, tá? Então eles ficam girando numa velocidade específica e pode acontecer o desequilíbrio. Aí o desequilíbrio justamente vai ser ou um gira mais que o outro, ou menos, né? Então, há esse desequilíbrio, pode acontecer o desequilíbrio nos chakras. E como que esse desequilíbrio acontece? Bom, a gente, todos nós, né? Somos energia. É como se a gente fosse um rádio, tá? Nós emitimos ondas. E essas ondas, elas são através dos nossos pensamentos. Por isso tão importante aquela passagem de Jesus quando diz: orai e vigiai. Não é para você achar que o perigo está lá fora, que vem de alguém, né? Não só, mas principalmente que vem da gente, né? Dos nossos pensamentos. Orai e vigiai. Vigiai esses pensamentos, vigiai o que você está emanando, qual é o seu, né? Qual é a sua vibração. E ora para poder, se ela for baixa, ore para ela conseguir se manter equilibrada, né? Se equilibrar novamente. Então, tem muito a ver com o que a gente emana, né? Então, nossos pensamentos têm uma força incrível, né? Daí que surgem também a lei da atração, né? A cocriação, onde muitos estudam isso e inclusive ajudam, né? Nesse auxílio. Por quê? Porque os pensamentos, eles realmente têm um poder incrível, né? E assim, esses pensamentos, né, eles vão emitir essa frequência, uma determinada frequência, que vão sintonizar com vibrações equivalentes. Por isso, se você tem uma vibração, né, esse pensamento gera uma vibração de tristeza, de angústia, você acaba colocando mais e mais desses pensamentos para continuar nessa vibração. Olha, se você for pensar agora no que a gente está vivendo atualmente, com o Covid-19, uma pandemia mundial, não há vacinas, a economia realmente deu uma caída gigantesca, tem pessoas que perderam empregos, tem pessoas que estão tentando se readequar aos novos modelos de trabalho, tem muita gente
vindo a óbito, né? Nós temos, infelizmente, uma estrutura prejudicada da saúde, então, que traz uma preocupação. E então, se você for ver, as pessoas começam a fazer, tipo, traz um pensamento. Então, isso vem um pensamento assim: caramba, vou ficar sem emprego, né? Caramba, posso pegar esse vírus, posso morrer. E aí o que acontece? Esse pensamento, ele instaura uma emoção em você. Essa emoção pode ser da insegurança, do medo, né? E aí o que acontece? Esse medo, essa insegurança vão gerar o quê? Vão ser combustível para novos pensamentos da mesma frequência. Então você iniciou um pensamento: nossa, posso pegar o coronavírus. O que te causou uma emoção de medo. E aí, com essa emoção, você traz mais pensamentos deste mesmo patamar. Então, você vai assim: meu Deus, e se eu morrer? Meu Deus, e se eu pegar, não sentir nada, mas passar para alguém da minha família e a pessoa morrer? Meu Deus, e se... Então, vai criando mais e mais pensamentos para você continuar alimentando aquele medo. Então, os pensamentos, eles são os combustíveis das nossas emoções. E as emoções, elas vão precisando mais e mais de combustível, né? Então, a gente fica nesse ciclo vicioso quando são os pensamentos negativos, os pensamentos que te geram um bloqueio. Quando isso acontece, a gente já fez o quê? Já desequilibrou. A gente se desequilibrou não só emocionalmente, como também os nossos campos energéticos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. É importante a gente ressaltar que nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. Por isso resta claro que a gente nós não somos os nossos pensamentos. Então, muitas deles vêm, a gente nem percebe e tá lá, instaurando uma crença, instaurando uma emoção, instaurando alguma coisa negativa e você nem se dá conta. Então, inclusive quem acredita na espiritualidade sabe que quando a gente baixa a nossa sintonia, baixa a nossa vibração, a gente se conecta com pensamentos de desencarnados que estão na mesma frequência, então a gente acaba sendo até influenciado a pensar da mesma forma, né? E agir de como eles gostariam. Então eles conseguem ter essa conexão quando você baixa a vibração e se sente na mesma sintonia dele. Então esses pensamentos rígidos, rigorosos que a gente tem, tristes, qualquer que seja, de medo, eles vão ocorrendo esses desequilíbrios. Para a gente obter um maior controle sobre esse nosso equilíbrio emocional, a gente precisa aprender a questionar as nossas emoções. Conversa com você mesmo. Lembra que eu falei que o pensamento vai gerar uma emoção, a emoção vai gerar mais e mais daqueles pensamentos? O que você vai fazer? Vai quebrar esse padrão, agora conscientemente do que está acontecendo. Você vai ter um pensamento, vai te gerar uma emoção e agora você vai fazer o quê? Você vai questionar, você vai conversar com você. As pessoas não fazem isso, por isso que vão deixando ficar na rodinha lá do círculo, né? Do ciclo vicioso. Então, vamos questionar, vamos conversar com você mesmo. Como eu faço isso? Por exemplo, quem está sentindo uma culpa? A culpa a gente sabe que é totalmente destrutiva. A culpa serve pra nada, né? Ela destrói. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente sente culpa por alguma coisa, por alguma ação, ou porque a gente fez ou deixou de fazer alguma coisa, pra alguém, ou pro planeta, ou que seja for. E o que a gente faz? A gente vai ficar alimentando cada vez mais, no inconsciente, naquilo que eu falei. A gente continua lá, ai meu Deus, mas por que eu fiz isso? Não. Como quebra esse padrão? Sentir a culpa. A culpa é destrutiva, cuidado com ela, vamos analisar, né? Vamos conversar com você mesmo. Para qual foi a minha intenção quando eu fiz ou deixei de fazer determinada coisa com um determinado alguém, sei lá, que me gerou isso? Minha intenção foi essa. Tá, então a sua intenção, ela era boa. Minha intenção era boa. Tá bom, Natália, então ela teve um resultado ruim. A sua intenção era boa, mas ela teve um resultado ruim.
que eu posso fazer? Vou continuar me martirizando? Não, eu reconheço o meu erro. Caramba, eu errei mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter a humildade de, se for o caso, de pedir perdão para quem eu posso ter magoado, machucado. Mas não só isso. Não para por aí. A gente tem que fazer o quê? O auto-perdão. Porque não adianta nada a gente pedir perdão e continuar no martírio. Continuar lá com o chicotinho nas costas. Isso daí não adianta nada. A gente tem que aprender a se perdoar. Tá? Então, o auto-perdão é importantíssimo para a gente continuar a nossa caminhada. Reconhece que errou e tá tudo bem. A gente tá aqui para errar, para aprender, mas também reconhecer, ter humildade, né? E fazer um novo questionamento, dar um outro argumento, entender que aquilo passou, né? Pedir perdão, não me perdoaram. Tudo bem, as pessoas elas têm esse direito também, mas se perdoe, não fica ali só porque a pessoa não te perdoou, não é o momento dela ainda, não tem problema, não se martiriza mais, né? Você espera, deixa o tempo passar, quando precisar falar de novo você fala, se você precisar conversar de novo você conversa, mas se perdoe, não fica ali martirizando, né? Porque isso só te faz só te prejudica ainda mais, não o seu equilíbrio emocional, mas também a sua evolução. Muitas pessoas estão hoje aí reencarnando porque não se perdoaram. Elas tiveram até perdão de quem elas fizeram mal, de quem elas foram, né, de algum tipo algoz, de alguma forma, em outra vida, e elas não se perdoaram, tiveram perdão, mas elas não se perdoaram. A gente vê isso em relatos de livros que é só a reencarnação, para ele conseguir continuar a evolução. Então você atrapalha, né? A culpa te atrapalha completamente. Então, vamos tomar cuidado, tá? Um outro exemplo que a gente tem por exemplo, a raiva, né? O que é a raiva? A raiva nada mais é do que você julgar algo ou alguém. Por quê? Na sua cabeça, quando você está julgando alguma coisa, você está considerando aquela atitude injusta ou errada, de acordo com o que você acredita, né? Então, essa raiva, ela gera, inclusive, violência e intolerância. É onde a gente vê tanto problema aí causado pela raiva. E a raiva é um sentimento de baixíssima frequência. Então, quando você sente raiva, você está julgando alguma coisa, né? Você está julgando algo, alguma atitude. Por exemplo, você vê um noticiário que aquilo para você é inadmissível, o erro daquele lá é inadmissível. Te gera uma raiva, te gera uma intolerância, te gera ódio, você continua alimentando aquilo, você emana para aquela pessoa que ela se lasque mesmo, que ela tem aquilo se lascar mesmo. Quantos comentários a gente vê nesse sentido? E, gente, peraí, cadê, né, o que Deus, Jesus, né, através de Jesus, Deus veio com este ensinamento de não julgar, gente. A gente não pratica, a gente deixa no automático. Não pode. A gente tem que pensar que cada um é diferente do outro, né? Ninguém é igual a ninguém. O que é certo para você pode ser errado para o outro. Em todos os aspectos, sim. Você vai achar que não é sim. Em todos os aspectos, alguém às vezes teve uma crença diferente que já levou ela a tomar atitudes que você nunca levaria. Ela tem medos diferentes, ela tem dores, ela tem... São pessoas, tem histórias envolvidas, né? Então, a gente sabe que o julgar o outro é prejudicial. Totalmente prejudicial. Gera raiva, gera o ódio, gera violência, gera intolerância. E você desequilibra totalmente suas energias, baixa sua frequência e deixa lá cada vez mais ser tomado por pessoas desencarnadas com esse mesmo nível de consciência. Você quer alguém do seu lado assim? Não, né? A gente quer mentor do nosso lado, não oposto. Então, vamos vibrar de coisa boa, vamos vibrar de coisas de perdão, vamos vibrar altruísmo, vamos não julgar ninguém, né? Entender que o outro tem, sim,
diferenças, pensamentos diferentes e tá tudo certo, tá? Entenda que ninguém é melhor ou pior que alguém. Somos apenas diferentes, tá? Quando você coloca essa premissa, você começa a olhar para o outro sem julgar. Cada um tem que estar no seu nível de consciência e precisa ser respeitado esse nível de consciência. Perfeito? Então, são esses questionamentos que a gente começa a fazer, tá? Por isso, esse segredo, esse é o segredo maior do nosso, pra gente conseguir manter o nosso equilíbrio com as energias mais elevadas, sempre questionando esses sentimentos, esses pensamentos, né? Trabalhar intimamente novas condutas. Eu faria daquela forma, porque a raiva veio, eu vou dar um impulso e vou continuar. Não, quebra aquilo. Vamos questionar. Por que ele fez aquilo? Respira fundo, né? Esse é o equilíbrio emocional que a gente tem que começar a aprender, né? A gente tem que olhar para o outro, entendendo que o outro tem, sim, suas limitações, seus entendimentos, ninguém é perfeito, a gente está tudo aqui no mesmo barco, no mesmo caminho para a evolução, e assim, não cabe julgar o outro, não te cabe julgar ninguém, tá? Quantas vezes a gente errou também, né? Aquele negócio do auto-perdão, do perdão, né? De emitir e pedir perdão, né? E se perdoar. Isso em tudo, né? E aprender o não julgamento nesse sentido mesmo. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu sou apenas diferente. Então, quando a gente olha para o outro com mais compaixão, né? A gente vai elevando nossa frequência, né? Então, conversa com você, é isso que está faltando no ser humano. Uma conversa com você mesmo. Faz sentido aqueles pensamentos? Faz sentido aquele sentimento? Você está julgando alguém? Faz sentido você julgar? Então, vamos pensar no que está acontecendo. Sai do deixa a vida me levar, que não vai rolar, tá? Porque você vai deixando só as coisas crescerem dentro de você e você não vai entendendo. Vamos questionar os pensamentos. Questione, tá? Não julgue. Entenda, olha para o outro com resignação, olha para o outro com altruísmo, com solidariedade. Caramba, tudo bem, com respeito, eu entendo que você pensa de outra forma e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. É exatamente isso que a gente tem que aprender. Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá? Com essas diquinhas para você começar a elevar suas energias e automaticamente manter o seu equilíbrio emocional e, consequentemente, captar as melhores frequências energéticas para você estar sempre numa sintonia do bem, do amor e bem amparado pela espiritualidade. Muito obrigada, um grande beijo. Tchau, tchau.